Você já percebeu que hoje nós explicamos muitas coisas para as crianças, mas mesmo assim parece que muitas delas não compreendem realmente o que estamos tentando ensinar? Nós explicamos o que é respeito, explicamos o que é responsabilidade, explicamos o que é honestidade. Mas ainda assim, muitas vezes sentimos que essas palavras não criam raízes no coração delas. E talvez o problema não esteja na criança. Talvez o problema esteja na forma como estamos tentando ensinar. Porque durante séculos as civilizações, elas educaram os seus filhos de uma maneira muito diferente da nossa. Elas não ensinavam primeiro através de explicações. Elas ensinavam através de símbolos. E quando nós perdemos essa linguagem simbólica, a educação, ela começa a perder também a sua profundidade. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre conceitos e símbolos na educação. Grande parte da educação moderna, ela se baseia apenas em conceitos, enquanto a educação tradicional ensinava principalmente através de símbolos. E essa diferença muda tudo. Porque um símbolo, ele não apenas explica uma ideia, ele faz a alma enxergar que as palavras sozinhas não conseguem mostrar. Mas, Priscila, o que é um conceito? Bom, um conceito é uma ideia abstrata, ou seja, é algo que não podemos tocar ou ver diretamente, mas que conseguimos compreender com a inteligência. Para explicar um conceito, nós usamos palavras e definições. É como se tentássemos descrever uma realidade através da linguagem. Por exemplo, pense na palavra honestidade, ou pense na palavra responsabilidade, coragem, até mesmo na palavra amor. Nenhuma dessas coisas é um objeto físico que possamos imaginar materialmente, como algo que se pode colocar em cima de uma mesa. Você não pode pegar a coragem com as suas mãos, ou apontar para a justiça como se fosse uma cadeira ou até mesmo uma árvore. Mesmo assim, todos nós sabemos de alguma forma o que essas palavras significam. E sabemos porque alguém, em algum momento, nos explicou essas ideias com palavras. Quando falamos de conceitos, normalmente fazemos isso através de definições, explicações, através de discursos. Dizemos, por exemplo, que honestidade é dizer a verdade e agir com retidão. Que responsabilidade é cumprir aquilo que nos foi confiado. Que coragem é agir corretamente, mesmo diante do medo. Ou seja, nós usamos frases, explicações, raciocínios para tentar tornar aquela ideia mais clara na mente de quem está ouvindo. Mas aqui existe algo muito importante de entender. Conceitos são compreendidos principalmente pela inteligência, através das explicações. Eles exigem um certo nível de maturidade intelectual para serem plenamente entendidos. E é justamente por isso que, ao longo da história, educadores perceberam que explicar conceitos não é necessariamente a melhor forma de ensinar uma criança. Porque antes de compreender conceitos abstratos, a criança primeiro ela aprende através de algo muito mais poderoso, os símbolos. Um símbolo é algo concreto que nos ajuda a compreender algo que é invisível. Ou seja, é algo que podemos ver, ouvir ou perceber, mas aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Eles tornam visíveis realidades que não podem ser tocadas. Crianças aprendem primeiro por imagens, histórias, exemplos concretos. E é por isso que quando um pai diz, filho, você precisa ser corajoso, a criança muitas vezes não entende o que aquilo significa. Porque
Coragem para ela ainda é apenas uma palavra. Agora, imagine outra situação. Uma história contada. A história de um homem que protegeu alguém mais fraco. Ou de um santo que enfrentou dificuldades sem abandonar o bem. Ou de um herói que sacrificou a sua vida ou algo por amor ou por alguém. De repente, aquela criança ela não ouviu apenas um conceito. Ela viu um símbolo de coragem. E o símbolo tem uma força muito maior, porque o símbolo fala diretamente com a imaginação e com o coração humano. Por isso, durante séculos, as crianças foram educadas ouvindo histórias de heróis, histórias de virtudes, histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades, que fizeram sacrifícios, que escolheram o bem. Essas histórias, elas alimentavam a imaginação da criança. E dentro dessa imaginação, ia nascendo imagens profundas do que é a coragem, a justiça, a fidelidade, a verdade. Só depois, quando a inteligência amadurecia, essas imagens elas se transformavam em conceitos claros. Hoje, porém, grande parte da educação, ela perdeu essa dimensão simbólica. Nós explicamos tudo, definimos tudo, analisamos tudo, mas esquecemos de mostrar imagens que formam a alma. Hoje, quase não ensinamos mais através de histórias, de símbolos e imagens cheias de significados. E isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de algumas mudanças profundas na forma como a nossa sociedade passou a entender o conhecimento e a educação. A educação, ela começou a valorizar quase que exclusivamente aquilo que pode ser medido, testado, comprovado. Com o avanço da ciência moderna, o ser humano ele desenvolveu uma capacidade grande de medir, de calcular, de explicar fenômenos da natureza. Através da observação, da experimentação, da matemática, foi possível compreender melhor o funcionamento do universo físico. Esse progresso ele trouxe muitos benefícios para a humanidade. O problema, ele começou pouco a pouco, quando muitas pessoas passaram a acreditar que somente esse tipo de conhecimento, aquilo que pode ser medido, testado, demonstrado em laboratório, é realmente válido. Ou seja, aquilo que pode ser quantificado passou a ser considerado mais verdadeiro do que aquilo que pertence ao campo da experiência humana, do significado, da contemplação. No entanto, quando essa mentalidade mais cientificista se espalhou, tudo aquilo que pertence ao mundo do simbolismo, da imaginação, das histórias, das tradições e dos significados profundos, começou a ser visto por muitos como algo menos importante. Histórias passaram a ser tratadas apenas como entretenimento. Mitos a ser vistos como fantasia. E os símbolos começaram a desaparecer do processo educativo. Mas existe um problema nisso, porque a mente humana, ela não aprende primeiro através de definições. Ela aprende primeiro através de imagens cheias de significados. Outra mudança importante foi que a educação ela passou a ter um objetivo cada vez mais utilitário. A escola, ela deixou de se preocupar principalmente com a formação da pessoa humana e passou a se concentrar quase exclusivamente em preparar para o mercado de trabalho. Então, o foco ele se voltou para habilidades técnicas, desempenho em provas e resultados imediatos. Mas os símbolos, eles não existem para gerar resultados rápidos. Eles existem para algo muito mais profundo. Eles existem para formar a alma humana.
Quando a educação ela perde a linguagem simbólica, algo muito importante se perde junto. As crianças elas podem até ter contato com muitas informações, mas muitas vezes elas têm dificuldade de compreender o significado profundo das coisas. E é por isso que recuperar a linguagem simbólica dentro da família, ela pode fazer uma diferença enorme na formação dos filhos. Porque os símbolos, eles não apenas ensinam, eles formam o coração e a inteligência ao mesmo tempo. Uma forma concreta de recuperar essa profundidade na educação dos filhos é reintroduzir no cotidiano da família aquilo que durante séculos formou o coração humano. As histórias, os ritos, os grandes exemplos. Em vez de transmitir apenas explicações abstratas sobre virtudes, os pais eles podem apresentar às crianças narrativas que encarnam essas virtudes. Contos clássicos, biografias de grandes homens e mulheres, passagens das escrituras, parábolas, mitos que atravessaram gerações. Quando uma criança ela ouve a história de um herói que enfrenta o mal com coragem, ou de alguém que sacrifica algo por amor, ela não está apenas entendendo um conceito, ela está vendo aquele valor ganhar forma diante da sua imaginação. Aos poucos, esses símbolos eles passam a habitar o interior da criança e se tornam referências silenciosas para suas escolhas futuras. É assim que a educação volta a tocar não apenas a mente, mas também a alma, formando pessoas capazes de reconhecer o bem, de desejar o belo, de buscar a verdade. E aqui nós entramos em algo muito profundo da educação clássica. A educação clássica, ela entende que o ser humano não aprende apenas com o intelecto. Ele aprende também com a imaginação, com a beleza, com o significado das coisas. Tudo isso ensina algo muito mais profundo do que simples informações. Ensina como viver. A educação clássica, ela busca restaurar esse equilíbrio. Ela ensina conceitos, sim, é necessário, mas antes disso, ela apresenta símbolos vivos da realidade. Por exemplo, uma família que reza junto antes das refeições. Esse gesto, que parece simples, mas para uma criança isso se torna um símbolo poderoso, o símbolo de gratidão, o símbolo de dependência de Deus, o símbolo de que a vida não gira apenas em torno de nós. Outro exemplo, quando uma família ela valoriza a mesa, as conversas, o tempo juntos, isso se torna um símbolo. Isso se torna um símbolo de que as pessoas elas são mais importantes do que as coisas. Símbolos educam silenciosamente e educam mais profundamente do que discursos. Por isso é importante entender uma coisa muito séria. Os filhos, eles aprendem muito mais com os símbolos da vida familiar do que com as explicações que damos. Porque no final das contas, se nós queremos educar bem os nossos filhos, não basta ensinar conceitos. Nós precisamos encarnar significados na vida cotidiana. Precisamos transformar a vida familiar em um lugar onde o bem, a verdade, a beleza, elas sejam visíveis. Porque quando uma criança ela cresce cercada por esses símbolos, ela aprende algo que nenhum livro consegue ensinar completamente. Ela aprende que a vida ela tem um propósito e que vale a pena vivê-la com virtude, com amor, com sentido. Os símbolos, eles são sementes plantadas no imaginário da criança. Com o tempo, crescem e se transformam em convicções profundas. No próximo vídeo, eu quero falar mais sobre a formação do imaginário. Então, se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal,
Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana. Até o próximo vídeo.